Em algumas escolas particulares, pode ser. Veja bem, pode ser. Não estou dizendo que seja exatamente na sua escola o seu diretor ou a sua diretora. Mas será que encontraremos em algumas escolas diretores que têm a síndrome de voa? Esse será, então, o nosso tema. Será que atrapalha ou não atrapalha a evolução da sua escola? Tema de mais um episódio aqui do nosso podcast Escola em Voz. Eu sou Anderson Gross e eu já passo a bola aqui pro meu amigo Rony Baachi para mais episódio. Rony, seja bem-vindo, amigão. Muito obrigado, Anderson. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. E realmente é um episódio que traz muita polêmica, né? A gente conversou bastante sobre esse episódio e temos certeza que vamos abordá-lo aqui com muito bom senso para trazer uma realidade de muitas escolas, né? Mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto, a gente não pode deixar de lembrar você de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações, ativar o sininho e fazer comentários, fazer elogios, que serão muito bem-vindos, críticas que serão muito bem-vindas também, sugestões de temas. Não deixe de comentar nos nossos vídeos, assistir nossos episódios anteriores e acompanhe o nosso podcast Escola em Voz, assinando o nosso canal nas plataformas. Anderson, síndrome de voa. As pessoas sabem o que é síndrome de voa? Até um tempo atrás eu achava que voa era só uma construtora que tinha por aí. Patrocinadora de um time que tem por aí. De um grande time que tem por aí. Para não entrar no detalhe. Mas é algo muito sério, né? Quando a gente vê que essa síndrome ela pode estar alinhada a comportamentos como vaidade, orgulho e arrogância, né? O voa da síndrome, vaidade, orgulho e arrogância, a gente começa a perceber nas nossas andanças, nas nossas vivências, que pode ser muito mais comum do que a gente imagina, né? E aí, o que a gente precisa explorar nesse episódio? O que a gente precisa abordar de uma forma muito imparcial, eu diria, né? Como é que esse comportamento ele vai impactar nas escolas? Como é que esse comportamento pode impactar na cadeia produtiva da própria escola, no seu quadro de pessoas? Como que isso pode trazer algum tipo de impacto? Eu acho que a gente pode começar aí pela vaidade. Cara, assim, quando a gente definiu esse tema, né, e nós discutimos a importância de dedicarmos um episódio inteiro sobre comportamentos que são muitas vezes nocivos ao ambiente escolar. Nós já falamos aqui, Rony, em outros momentos, de situações que ocorrem nas salas dos professores, já falamos sobre o perigo da coordenação, né? O bom coordenador, um coordenador que está tendo dificuldades, já falamos sobre a manifestação política em sala de aula, mas nesse momento é uma preocupação muito grande, né? Desculpe. O cargo de autoridade e liderança que um mantenedor, um diretor, uma diretora exerce dentro de uma escola. Né? Então, quando a gente fala assim da vaidade, ele é um comportamento péssimo, por quê? Porque ele cega a visão de quem o pratica. A pessoa está muito preocupada com a sua vaidade, né? E seja ela quem for, daí pode ser uma pessoa enfim, de qualquer posição profissional. Né? Mas a vaidade, ela cega a visão da pessoa, tá certo? E como ela exerce digamos, uma posição de autoridade, a pessoa vaidosa, ela tende a se apegar às suas próprias ideias, tá certo? Ela quer pegar suas próprias ideias, ela se fecha para as ideias dos outros. E muitas vezes, a ideia de um professor, uma ideia de um colega, né? A ideia vindo, enfim, sendo manifestada de um terceiro, muitas vezes ela não ganha espaço, não ganha oportunidade, porque não foi manifestada pela própria pessoa. A pessoa vaidosa nesse sentido, ela tende a procurar a honra, a glória, digamos, né, ali o destaque acima dos outros. Então, quando alguém ameaça isso, ela tende a ter atitudes e comportamentos que são muito nocivos. O que impede, naturalmente, aquele ambiente singelo, aquele ambiente harmonioso, aquele ambiente digamos, positivo na escola.
Você tem um diretor já é diretor, ou mantenedor, ou dono da escola. Ele já tem um papel de liderança, ele já tem um poder de decisão. Às vezes até o coordenador, né? Às vezes, exato, que também exerce papel de liderança e de autoridade. Então, se você é vaidoso nesse sentido, né? Você falando da vaidade, não no sentido de se cuidar, não no sentido estético, né? Do marketing pessoal. Tô falando da vaidade ali beirando e namorando com orgulho. Né? Então, quando você ameaça a posição de uma pessoa que tem esse olhar, ela começa a se sentir, de fato, ameaçada por você. E, meu amigo, você não pode brilhar mais do que eu, né? E entendendo que essa vaidade também, ela causa e traz uma superficialidade muito grande para a pessoa, né? Porque é o diretor holofote, o diretor que está na vitrine e que quer ser visto mais do que ser lembrado, talvez, né? Então, acaba tendo um foco em aparências superficiais. Acaba tendo um foco em situações superficiais. Ele pode ter aí uma visão dentro da sua escola, principalmente com relação ao aspecto visual. Muito focada, muito preocupada, muito... A questão estética, né? Isso, voltada à questão estética, voltada à questão de eventos. E isso pode estar trazendo uma situação para um lado e deixando uma outra um tanto esquecida. Trazendo uma falta de equilíbrio quando há esse foco em aparências superficiais. Óbvio que o aspecto visual de uma escola é a porta de entrada, né? É o primeiro impacto, é o primeiro momento, é o primeiro atendimento, é tudo que a gente emprega até para que se tenha na escola sempre de uma forma muito, muito importante. Mas a gente não pode ter uma priorização disso em decadência de outras práticas de gestão e liderança que devem estar presentes, trazendo um equilíbrio para isso. A pessoa que ela é vaidosa, nesse sentido que a gente está traçando aqui, o que ocorre? Basta você ver, é muito fácil de identificar. Rony, é muito simples você identificar quando a escola ela é gerida por um mantenedor, diretor ou diretora, né, um empresário, uma empresária, que tem esse foco. Basta você ver as publicações nas redes sociais da escola. O quanto elas evidenciam ali a pessoa mesmo, né, a figura do diretor, e o quanto outros profissionais da escola passam a ser apresentados nas publicações. A própria escola, os alunos, as atividades pedagógicas. Você encontra aí diretores que, infelizmente, tem uma escola mais como um parque de diversão, né, para sua autoexposição, do que, de fato, realmente uma escola bem gerida, né? Investem pesadamente na sua, né? Você traz o holofote, né? Nessa figura onde eu tenho que aparecer, né? Porque... Fica à vontade. É que me veio agora um... que eu vi que você tava eu comecei a mudar minha expressão porque me veio na lembrança agora, porque é incrível que como a nossa sociedade até, de certa forma, incentiva certas situações que promovem isso, né? E aí eu lembrei do quê? Eu lembrei que existem empresas que promovem premiações, né? Promovem, top of mind de não sei o que lá. Não digo certificações e premiações por instituições credenciadas e chanceladas para tal. Eu digo que existem empresas que promovem eventos com base nisso. Apenas digamos, numa exposição midiática. Isso. Então, e eu já recebi empresas dessa na escola. Que vem lá e diz, tua escola foi escolhida top das galáxias na pedagogia. Legal? Legal. Tu foi escolhido top diretor das galáxias das escolas da nossa região. Beleza? Beleza. Então, a gente está fazendo o evento, tu vai ser premiado dentro desse evento, nós vamos te destacar nas nossas redes sociais, nas mídias, vai ter mídia espontânea, e para isso basta uma mera participação de tantos reais. Ou seja... Você está comprando... No final das contas, tu não ganhou nada, né? Só gastou. Porque aquela pesquisa top
das galáxias Talvez nem da existiu. direção, talvez nem tenha existido. Ou talvez seja oferecido para o diretor da próxima escola que ele vai visitar. E aí ele só precisa vender aquilo para alguém, para algum diretor. E tem diretor que compra, tem Sim. diretor que participa, tem diretor que publica que ele foi top das galáxias da premiação do Tijuquinha Clube. Você, poxa, é algo que, de certa forma, expõe até uma coisa. Eu não quero ser ofensivo, mas circense. Né? Porque é uma vitrine, é uma exposição, é um palco, mas efetivamente você não tem aquilo acontecendo como um mérito de toda uma equipe. Então, quando a gente fala aí na vaidade, a gente fala aí na desmotivação da tua equipe, na descredibilização dos serviços de quem está lá com você. Então, o primeiro passo para isso, talvez, Anderson, seja descer do saltinho, calçar as sandalinhas da humildade e ter o bom senso de que nada se faz sozinho, nada se ganha sozinho, nem diretor, nem coordenador, nem professor, nada, nem aluno é aprovado sozinho. Tudo isso é um conjunto de ações dentro de uma instituição, dentro de uma comunidade escolar que trabalha para isso. Só que daí pro vaidoso não serve. Não serve. Não serve porque se eu tiver que dividir o palco… Aí né? não dá. Exatamente. Aí é aí que tá o grande problema do vaidoso. Porque eu quero estar lá sozinho, eu quero brilhar sozinho. Tá certo? E eu faço o que tiver que fazer. Eu lembro, por exemplo, até recentemente, alguns sistemas de ensino tinham premiações assim que, honestamente, beiravam o ridículo. Era ridículo. A gente sabe que grandes convenções são feitas pelos sistemas de ensino Brasil afora. Participo de muitas delas, inclusive como palestrante, como consultor. Você também como cliente, como parceiro. E agora, tem algumas situações, cara, que beiram o ridículo, assim, e que me dá um desespero. Por quê? Escolas que ganharam premiações e que as premiações, por exemplo, escola destaque daquela rede de ensino, daquele sistema de ensino, né? A de escola. Daí cada uma tem um nome, não vou citar aqui meu nome, que daqui a pouco eu posso estar vinculando o nome a um sistema de ensino específico. Mas existem nomes, tá? Como se fossem as escolas padrões. E na verdade, é por compra. Se você comprar o meu material didático, você ganha X estrelas. Se você comprar o meu sistema Maker, né? Robótico, Maker, né? Mais uma estrelinha. Mais uma estrela. Se comprar o meu socioemocional, mais uma estrela. Se comprar o meu bilíngue, mais uma estrela. Certo? Se comprar o meu sistema financeiro, mais uma estrela. Teve uma, cara, que chegou a ser ridículo, que inclusive ganhava, digamos assim, a estrela master, né? É se você colocasse, olha só, se você colocasse a logomarca, a marca, né? Do sistema de ensino no uniforme. Que os pais pagam, que os pais compram. Entende? Então, assim, se não importa o sistema de ensino, vamos lá, sistema de ensino do Rony. Certo? Então, imagina, ficava uma camisa de futebol. Entende? Porque vinha o logo da escola, aí o do sistema de ensino, o do bilíngue. Então, bastava você mandar pro sistema de ensino uma peça real do uniforme, que comprovaria, quase um jornal, um classificado, aquele uniforme, que comprovaria que você atingiu o nível máximo. E aí, o que acontecia? Você ia para a convenção com escolas do Brasil inteiro, e lá naquele momento, você então seria agraciado, né? Ou premiado como uma escola das mais bem pontuadas e tudo mais. Mas isso a um custo que é basicamente comercial. Não é por uma resposta pedagógica, performance acadêmica, projetos, tá? Resultado Enem, resultado vestibular. Não, simplesmente por compra, né? Mas a pessoa vaidosa, ela é motivada por isso. Entende? Mesmo que ela não conheça nenhuma daquelas pessoas que vão estar na premiação. Até porque ela vai aí pra segunda palavra. Ela quer ter orgulho disso. Sim. Ela quer ter orgulho de ostentar as estrelas. Que é né? Ela quer ter orgulho de ter o troféu. Que ela quer ter o orgulho perante aquilo que ela entende que conquistou. Ou que comprou. Ou que não conquistou, mas acha que conquistou. E isso é complicado porque isso traz um isolamento, né?
Assim, eu gosto muito de dividir um pouquinho essa. Acho que talvez você concorde, né? Que existem duas aplicações do orgulho. O orgulho de você ter feito algo bom, e por mérito, por esforço, dedicação, você está orgulhoso. As pessoas. Eu já falei aqui no primeiro episódio, né, na entrevista que você me fez, que a gente tem as nossas pessoas. Então eu acho tão bonitinho quando a gente consegue deixar orgulhoso aqueles que confiam na gente. Esse orgulho eu acho positivo. Ô, Anderson, até te interferindo, mas a vaidade também ela é legal. A Né? vaidade tem uma parte Tem positiva. uma parte De positiva. você se cuidar, de você se vestir adequadamente por uma ocasião, ou até cuidar O cuidado com a sua escola, o cuidado com as suas pessoas, isso faz parte de uma vaidade saudável. saudável, sem dúvida. Tá certo. Não, verdade. Agora, dentro do orgulho, a pessoa orgulhosa na parte nociva, qual o grande problema disso, tá? A pessoa orgulhosa, ela tem uma tendência a atropelar os outros. A não validar. Ignorar sugestões. Sempre. Por quê? Porque se você me apontar uma fragilidade, se você me apontar uma situação em que eu sou vulnerável, se você me apresentar um ponto que eu apresentei uma determinada insegurança ou ignorância, né? Não conheço bem o assunto e você perceber aquilo, tá certo? E aí, e eu até mesmo, né? Você me mostrar isso, você pode estar ferindo o meu orgulho, esse que não é saudável. Isso tende a acontecer com gestores mais centralizadores? Existem dois tipos de gestores centralizadores, tá? Aqueles que não confiam na sua equipe mesmo ou fez uma má escolha, ou, enfim, uma entrevista ruim, né? E realmente tem um time no seu entorno que não é confiável e tem entregas duvidosas. Então, ele centraliza, ou ela centraliza, por realmente vamos dizer assim, tá descalço, né? Uhum. Nesse campo. E tem o centralizador que realmente quer, por uma questão de vaidade e orgulho, dar a resposta final, né? Então, assim, quem decide no final das contas sou eu, e quer evidenciar isso porque é uma forma de manter a autoridade, mas a um custo muito grande. Porque quando você cerceia as pessoas de poderem contribuir, de poderem sugerir, de poderem opinar, e você trouxe uma palavra que eu acho fantástico: o isolamento. A pessoa acaba se isolando, ela fica muito sozinha. A pessoa vaidosa, a pessoa orgulhosa, ela é muito solitária. Porque quem vai querer conviver com uma pessoa dessas? Quem vai querer trabalhar para uma pessoa dessas? Quem vai querer passar muito tempo com uma pessoa assim? Que fala tanto de si mesma, de suas conquistas, que gosta de celebrar o tempo todo os seus momentos, mas esquece de validar quem tá ao lado. E ela tende também a não se atualizar profissionalmente, né? Até porque numa situação de vaidade atrelada ao orgulho, cabendo esse isolamento numa gestão mais centralizadora, você tende a crer e a acreditar cada vez mais, na medida que você se isola, de que as suas decisões são as melhores decisões. E se você não tem conhecimento, se você não busca aperfeiçoamento, se você não está se atualizando, essas tuas decisões, uma hora Estarão defasadas. Estarão defasadas. Uma hora elas vão ruir. Todas as nossas decisões hoje, elas têm que ser reavaliadas sempre, né? E outra, as nossas decisões, hoje elas não se baseiam só em uma opinião. Elas precisam de uma mesa de discussão, elas precisam vir à tona por outros canais. Nós precisamos ter outros agentes para trazer ideias para nós. Eu não costumo agir com coordenadores de uma forma diferente. Procuro sempre dar a liberdade necessária, e sempre que eu tenho dúvidas ou que deve ser algo que deve ser levado à discussão, e aí? Como é que a gente faz? Qual é a solução que você dá para isso? Qual o melhor caminho que a gente pode tomar nessa situação? A gente precisa ouvir. Essas pessoas estão lá no dia a dia, essas pessoas muitas vezes têm muito mais conhecimento do que a gente, mesmo com a nossa experiência. Em vários campos, né? No campo jurídico, você precisa de alguém que realmente seja da área, não é a nossa área. No campo financeiro, no campo pedagógico, em várias áreas administrativas. Então, você tem pessoas que realmente, assim, elas estudaram para aquilo, se qualificaram para aquilo,
Mas isso que você fala, Rony, tem mais um porém. Tem mais um porém. Que é como que a pessoa se sente quando tu chama ela pra ela compartilhar contigo, né, uma determinada situação. Como é que se forma um time vencedor? Com as pessoas podendo mostrar suas competências, suas habilidades, tendo espaço para poder fazer suas entregas, ter feedback constante, trocas relevantes, certo? Abertura para poder trazer situações, e mesmo que elas não sejam adotadas de imediato, às vezes parcial, às vezes integral, às vezes no momento mais adiante, mas sabendo que o meu gestor, que o meu líder, ele tem ele abre, está aberto, ele é acessível ao que eu trago, seja uma situação da minha própria função, seja uma situação que eu esteja fragilizado, ou até mesmo uma ideia, né? O diretor, olha, a gente gostaria de, o ano que vem, dar esse passo na escola, nesse projeto, ou precisaríamos remodelar isso. Agora, quando eu não encontro essa acessibilidade, quando eu não encontro esse espaço por parte do meu líder, eu não vou mais levar. Não. Eu não vou mais levar, por quê? Levei uma vez, levei 2 vezes. E tem uma coisa que é pior ainda do que você levar 1, 2 ou 3 vezes e não ser ouvido. Que é a deslealdade. Que é quando você leva a sugestão e a ideia, o diretor, o líder... Toma pra si. Exatamente. Ele disse que não vai aplicar porque não vai funcionar, não é o momento. Quando você menos espera, aquela sua ideia é aplicada. E os louros? Os louros, sem dúvida. A celebração é toda da o pessoa. Top das galáxias. É a pessoa vaidosa, orgulhosa. É isso aí. É engraçado porque cria um ambiente de medo, né? É uma situação indesejada para todas as empresas, né? Você não quer criar uma comunicação unidirecional que gere um ambiente de medo. Isso não cabe. E isso só evidencia realmente o orgulho daquela pessoa que está ali gerindo aqueles processos, aquelas pessoas. Mas pensando nesse ambiente, nessa comunicação unidirecional, no isolamento, nas ideias mais centralizadas, dá para se entender também que isso vai trazer uma alta rotatividade de funcionários. Porque você vai ter funcionários mais infelizes dentro da empresa, ou os funcionários que não são ouvidos. Então, dentro dessa rotatividade, você também está colocando em risco o resultado financeiro da empresa, né? Sim, até porque hoje, um dos maiores custos na planilha financeira de uma escola, não só de uma escola, de uma empresa de maneira geral, e aí nós podemos citar qualquer campo, qualquer área de atuação, é a folha trabalhista. Então, hoje a folha de pagamento, as rescisões, tudo que envolve contratação, demissão de pessoal, certo? Tudo isso tem um custo significativo na planilha de qualquer empresa, e de uma escola é a parte mais pesada. Muita gente acha que é a estrutura, não é? Eu fiz um curso contigo e eu lembro que tu mencionou nesse curso que as pessoas elas não se demitem das empresas. Sim. Elas se demitem dos seus líderes. Isso, verdade. Né? Lembra disso? Tá na primeira página lá. Não existe eu me demitir da minha empresa. Existe eu me demitir do meu líder que não foi, talvez, competente o suficiente para me engajar, me formar, me manter e me motivar dentro da empresa. E é engraçado, porque é a evidência total da má gestão, só que é difícil fazer com que essas pessoas ali dentro elas consigam enxergar isso, né? Você perde pessoas boas, Sim, no final das contas. perde. E esse, inclusive, tá... Rony, é um dado, se eu não me engano, do Instituto Gallup, tá? De uma pesquisa internacional com, se não me engano, 5 mil executivos, tá? Esse dado, tá? Tá lá na nossa primeira página do curso lá que você fez de liderança emocional. Então, assim, o que ocorre? Vamos um pouco mais além, né? As pessoas não vão embora do casamento. As pessoas não rompem com o casamento. A instituição casamento. Os casais infelizes... Por isso que elas casam de novo.
Ah, é. Cara, você vai provocar, e aí você vai provocar. Tu deixa a bola picando, Não, pô. então, só pra deixar bem claro, a gente foi casado só uma vez, mas na verdade esse assunto retornaria pro meu amigo aqui, mas eu prometi a ele que eu jamais ia provocar essa Muito obrigado. tá? Jamais ia provocar a longa experiência do Rony em casamento. Mas tudo bem. Agradeço. Tá. Até porque estou feliz agora Tá, né? E sempre foi feliz. Você é um cara feliz, né? Eu fui feliz em todos. nos meus relacionamentos. Mas agora eu pretendo parar com essa história, né? Tá, então continue assim. Mas, vamos lá, né? Mas por que as pessoas, elas rompem com seus casamentos? Elas não querem ir embora do casamento, da instituição do casamento, do seu lar, desfazer a sua vida e se construir. Elas querem ir embora da frente daquela pessoa. Elas Às querem vezes o mais rápido possível. Exatamente. Elas querem se livrar daquela pessoa. Elas não querem mais conviver com aquela pessoa. Então, nas empresas acontece a mesma coisa. Eu não tô indo embora da empresa. Querido, eu tô indo embora de ti. Eu não te suporto mais, eu não te aguento mais. Te olhar já tá me trazendo toda uma sequela física, mental, emocional. Acordar pra vir trabalhar na tua escola é algo que já tá insuportável. Eu tô adoecendo com frequência, tá certo? É assim que pensa um coordenador, um professor, um funcionário, um colaborador de qualquer função na escola. Eles pensam, eles começam a colocar na balança, né? O que vale a pena. É porque tem o salário emocional, não é só o salário financeiro. Por conta disso. Então, ele começa a colocar na balança o deslocamento, né? O salário, o benefício, a hora-aula, a gestão direta, as minhas responsabilidades enquanto professor e o quanto eu tenho suporte e apoio, o suporte tecnológico. Então, esses pontos, eles são super fáceis de tomar uma proporção muito mais alta do que eles são quando você tem o gestor vaidoso, arrogante. Aliás, vaidoso, orgulhoso, e aí o último, né? O arrogante. O arrogante. Qual é o grande problema da arrogância, né? Quando a gente fala, né? Todos eles, em si, os três, causam uma perda de credibilidade. A pessoa vaidosa, orgulhosa e arrogante, ela imagina que essas atitudes que ela mantém de autoproteção, de autoevidência, certo? Ela imagina que isso é uma forma dela criar credibilidade junto ao seu público. E ela não entende que, na verdade, o efeito é reverso. Porque ela perde credibilidade quando ela, por exemplo, faz uma citação com base na construção de uma outra pessoa. Certo? Ela perde credibilidade quando ela não valida os seus colaboradores, enfim, os seus professores. Então, ela vai criando esse afastamento. Quando não reconhece, né? E nós estamos vivendo, Rony, hoje, não só dentro do ambiente escolar, mas organizacional, corporativo, de uma maneira geral, as pessoas querem trabalhar em lugares em que elas sentem que há um propósito, pelo menos minimamente compatível com o propósito de vida delas. Em outro momento, num dos episódios que nós tivemos aqui, nós tivemos uma entrevista com o psicólogo Evandro Schutz, né? Em que ele trazia o trabalhar, tá? Com significado, né? Então… atrelado ao estilo de vida, né? Atrelado ao estilo de vida, pronto. Né? Atrelado ao estilo de vida. Então, poxa, eu escolhi ser educador. Então, eu já tomei uma decisão que eu quero viver com pessoas, conviver com famílias, crianças, adolescentes. Né? Nós estamos falando de ensino básico, que é o foco do nosso podcast. Mas… quem é o meu empregador? Quem é o meu líder? Quem é o meu gestor? Ele tem essa linha de… é consonante, combina. Será que o teu diretor não caiu de paraquedas dentro da instituição dele? Pode ser. Se ele acabou diretor, né? Acabou sendo diretor, mas… Cara, assim, ó. Não que isso caracterize o líder com síndrome de voa. Mas que muitas vezes a gente tem também situações de pessoas que acabam caindo na educação sem atrelar, e aí falando da fala do Evandro, né? Aquele estilo de vida ao seu trabalho, a gente vê que isso pode levar a algumas situações que evidenciem essa síndrome,
Principalmente por conta de não ter ali a chamada vocação. Aí acontece de tudo, tá? Você tá muito tempo na estrada como eu, e a gente encontra, muitas vezes, diretores de escolas que de fato foram colocados ali sem devida preparação, às vezes até são membros da família mantenedora, tá certo? E assim, Rony, você sabe onde eu trabalhei, sabe por onde eu passei. Uma certa vez eu me desliguei de uma escola, de uma instituição de ensino, por conta disso. Eu não suporto conviver com pessoas com voa, tá? Pessoas vaidosas, pessoas orgulhosas ou arrogantes, ou pessoas que têm os três, já pensou? Né? Uma pessoa que tem um Tu combinado. acha que é possível ter... Não, sem dúvida, um leva o outro, né? E eles se autoalimentam. Eu vou até te interromper aqui e pedir pra galera que tá vendo a gente, que tá ouvindo a gente, se vocês vivenciam ou conhecem, Ou já trabalharam? ou já trabalharam com pessoas que podem ter a síndrome de voa, né? Seja o seu líder direto ou indireto. Colega. Então, faz a tua observação aí, faz o teu comentário, não precisa falar... Não pode, não fale. Nem fala, Nem nome da escola, nem cidade. nem escola, cidade, nada. Vai que só tem aquela Só escola fala naquela lá, cidade. sim, não, algo que pudesse evidenciar para a gente poder ter números sobre isso, mas muito por conta de que é algo que é uma realidade que a gente vê por aí, né? Se você vai responder isso nos comentários, vai lá, aproveita, já te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e acompanhar os nossos próximos episódios. Sem dúvida, é uma ótima forma de você participar. Mas assim, eu fui embora porque eu cheguei pro mantenedor, pro diretor. Ele me colocou numa situação em que o outro gestor tinha todas essas características. E eu perguntei, assim, se aquilo ia ser uma situação que eu ia ter que enfrentar, que eu ia ter que conviver, né? Eu tinha vindo de um outro local, enfim, tinha feito mudanças na minha vida. E aí a pessoa disse, não, vai ser assim, infelizmente, peço a tua paciência até eu conseguir ajeitar as coisas. Daí eu falei, essa tua resposta era a que eu precisava. Em 30 dias, tá? Eu não tô mais aqui, tá certo? Porque eu não vou trabalhar pra uma pessoa assim. Eu me nego a dedicar a minha vida profissional, a minha história, a maneira como eu me construí como ser humano, a servir alguém que seja assim. Isso te impactou bastante, né? Impactou bastante. Por quê? Uma pessoa que não valida o outro, uma pessoa que tenta te cercear, uma pessoa que tenta te podar, certo? A tua criatividade, a tua energia, sabe? O teu brilho. É alguém que toda vez que você bota o narizinho pra fora tentando respirar, ela vai lá e pisa e tenta dizer assim, não, meu filho, não passa daqui porque você não vai brilhar. Porque tem pessoas, Rony, que é o seguinte, não que elas te desejam o mal, assim, o mal, eu quero o teu mal, eu quero que você quebre. A gente tá falando em ambiente profissional, né? Sim, sim. Em todo tempo. Em todo né? tempo. Então, assim, não uma pessoa assim, ó. Eu quero que o Rony se dê mal, eu quero que o Anderson se dê mal. Não, eu até quero que o podcast do Rony e do Anderson Gross dê certo. Meu Deus, gente, vamos apoiar o podcast deles. Mas o podcast deles não pode superar o meu. Ah, como tem isso. Pode, entendeu? Assim, ó, eu te quero bem. Eu te quero bem. Cara, mas não melhor do que eu. Eu quero que tu tenha um carrão top. Tá, mas o teu carrão não pode superar o meu. Eu quero que tu tenha um apartamento numa praia top. Tá, mas a tua praia não pode ser melhor que a minha. Então, assim, não é que ele te quer o mal, né? Ele só não quer que você ultrapasse digamos, né, a camada que ele já alcançou. O patamar que ele está. O patamar que ele está. Então, assim, como é que você vai trabalhar pra alguém assim? Porque toda vez que você tiver a chance, e não que você esteja numa disputa, numa corrida de vaidade, ou de materialismo, ou de posses e tudo mais, até porque quem me conhece sabe que não é assim que eu movo e direciono a minha vida. Mas se você tem a oportunidade, às vezes, de ter uma conquista ali, de você ser celebrado, reconhecido pelas pessoas a colar, isso incomoda ela. Às vezes as pessoas têm até o receio de expor uma conquista ou de expor um bem pessoal ou uma realização que deveria ser motivo de festa, de orgulho, de felicidade De todos. de todos, por conta justamente desse tipo de reação. Tem gente que não conta nem para membros da família por conta da inveja. É muito comum, principalmente no ambiente profissional. Sim. Né? Pessoas que trazem uma reserva muito forte para não sofrer um julgamento, uma exposição que acaba sendo
arrogante, né? De pessoas vaidosas, de pessoas orgulhosas e de pessoas que só conseguem enxergar o próprio umbigo. O grande problema do arrogante é que ele te bate, né? O vaidoso, ele muitas vezes faz escondido, assim, né? Ele quer exposição, ele manipula, ele quer se destacar, certo? O orgulhoso não quer que você… Seja o né? mais. E etc, né? E o arrogante é aquele que vai realmente te expor na frente dos outros. O arrogante, ele quer mostrar, não só pra você, mas pra todos que estão assistindo, de que quem manda ali é ele. E ele vai te subjugar. Tá? Ele vai usar a mão firme da autoridade ou do poder que ele tem. Isso tá na história da humanidade. Isso tá na frente da história de nações, isso foi motivos de guerras, isso foi motivo de invasões, tá certo? Isso muita tragédia na história humana aconteceu por conta da vaidade, do orgulho e da arrogância de quem tinha alguma chance de poder ou de subjugar um povo, ou um grupo racial, ou um grupo religioso, ou um grupo étnico, tá certo? Então, pessoas como essas, elas fazem de tudo pra manter o poder. Porque o poder, seja econômico, certo? Porque ela tem o dinheiro, né? Seja militar, porque ela tem as armas, ok? Então, seja qual for a forma… Ou de ideias. Ou de ideias, né? Ou de tecnologia, e seja o que for. Então, o poder, para ela, é fundamental porque ela consegue manter o seu propósito. Agora, uma pessoa vaidosa, orgulhosa e arrogante sem poder, fica bem difícil. Né? Eu até acho que… Não sei quem que é mais perigoso nessa história toda. Porque, em todos os casos, a com poder e a sem poder, elas são manipuladoras. Elas estão realmente dedicando a sua vida, dia e noite, a alcançar suas metas pessoais e não coletivas. Então, muitas vezes, o elogio que vem delas não é genuíno, não é verdadeiro. Ele tem, por si, uma intencionalidade nociva. E como é que você trabalha com uma pessoa assim? Como é que você convive com uma pessoa assim? Anderson, considerando essas 3 características, né, que trazem essa síndrome, que é uma síndrome que começa a entrar em evidência, começa a aparecer mais pra gente e pra sociedade, que tipo de malefícios um líder com essa síndrome poderia trazer pra uma escola, por exemplo? Ele vai atrasar a própria evolução da escola, né? Por que razão? Porque ele entende que aquilo que ele construiu na escola, aquilo que ele propõe para a escola é suficiente. Uma pessoa que apresenta, né, essas características, ela também se acha autossuficiente, tá certo? Então, ela começa a apresentar determinados comportamentos. Vou pegar alguns exemplos que você e eu enfrentamos em alguns momentos, em tarefas que nós já executamos de maneira similar. O que ocorre? Às vezes uma pessoa dessas, ela se torna tão inacessível, e por ela ser o diretor ou a diretora da escola, ela cria uma dificuldade de acesso, que muitas vezes você tem uma oportunidade para levar para esse diretor, para essa escola, né? Uma oportunidade, de um projeto, de uma parceria, de uma palestra, de um convite, tá certo? E aí, por você justamente não conseguir, por ela ter uma vaidade tão grande de você não conseguir acessar ela, você muitas vezes desiste justamente por isso. E aí, quando você tem uma oportunidade, tem um projeto, tem um momento, enfim, seja qual for, o que você vai fazer? Você vai lembrar de quem? Do diretor, que é mais acessível, que é mais querido, que é mais solícito, que é mais aberto. E não que ele vai te dizer sim sempre. E não que ele, todas as vezes que você bater lá, Rony, ó, o diretor, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu tenho um convite, ele vai dizer, não, ele vai dizer em todos. Não. Mas pelo menos ele vai te receber, pelo menos ele vai te ouvir, pelo menos ele vai dar a oportunidade, a chance de você explicar por que você tá convidando ele, ou a escola dele, ou os alunos dele para determinado projeto. Eu mesmo, quando tive oportunidades, por exemplo, de ter projetos com vagas limitadas, hoje, geralmente, quando eu sou convidado para um projeto mais macro, que às vezes tem, digamos, amplitude estadual ou até fora do estado, eu sempre pergunto, eu posso escolher as escolas? Ou posso ajudar a selecionar as escolas? Ou posso indicar algum grupo de escola? Por quê? Porque eu já digo assim, ó, esse diretor,
é parceiro, essa diretora é bacana, essa diretora vem, esse diretor aqui, eu não vou. Ah, não, mas Anderson, essa escola é importante, seria legal contemplar eles com projeto, fala pra eles que não tem custo nenhum, que os alunos vão ser beneficiados, a gente dá isso, a gente... Eu falei assim, ó, então vai vocês, eu não vou. Essa diretora aqui, ela é insuportável. Ela é uma pessoa Intragável. intragável, né? É difícil. Bom, Rony, você foi aluno de vários cursos nossos aqui. Você sabia, por ter uma ideia, que alguns diretores e coordenadores que fizeram parte, inclusive, de algumas turmas que você frequentou, que me perguntavam quem é que ia estar na turma? Porque as pessoas não querem conviver no mesmo espaço com pessoas que têm vaidade, orgulho ou arrogância. E aí, quando eu percebi que estava sendo direcionado a alguns diretores aqui do nosso mercado, eu já era muito direto. Falei assim, ó, não te preocupa que acho que a pessoa que tá pensando eu não vou convidar. E eu já tirei essas pessoas do meu grupo de contato. Estão lá no WhatsApp como contatos frequentes, né, para algumas situações. Mas aquele grupo seleto de escolas, diretores, que geralmente eu prestigio em determinados momentos, eu já excluí. Por quê? Porque eu mesmo não quero mais passar por uma situação dessa natureza e eu não quero que o meu cliente, o meu parceiro, seja exposto a uma situação dessa natureza. Entende? E aí, quando você percebe as atitudes das pessoas, é incrível, Rony, é incrível que isso não é apenas uma observação minha. Aí você conversa com um cara do sistema de ensino X, do sistema de Y. Fica evidente, né, para as pessoas. Todo mundo no mercado. Tu imagina, se isso fica evidente para um terceiro, tu imagina para quem tá lá dentro. Convivendo dia a dia. Convivendo dia a dia. Eu não conseguiria. Tô fora. Então, isso é o complicado, né? E entendo perfeitamente, né? Porque eu também vivi isso na pele, visitando escolas, enquanto trabalhava na universidade, conhecendo diretores, sabendo o estilo de cada diretor, até onde a gente podia ir, até onde ele nos dava liberdade para fazer um trabalho em conjunto, até onde ele entendia que aquilo era algo que traria benefício para a instituição. Então, isso é algo comum, realmente. E essa síndrome de voa, ela fica bem característica, acredito eu, principalmente quando nós temos ou pessoas que são novas, de certa forma, né, que ainda não tem uma experiência, e aí, junto com a experiência, uma certa tolerância, resiliência, bom senso para atuar no mercado, para saber onde é que tu vai jogar o teu xadrez, ou por pessoas que já passaram por muita experiência e que não estão com saco para mais nada. Que tem isso também. Mas daí não poderiam estar nenhuma das duas poderia estar nessa função. Mas aí eu volto lá no cair de paraquedas. Porque a gente sabe que tem escolas, em função dos seus processos de sucessão ou de implementação, que acabam caindo pessoas ali que não são voltadas para aquele mercado, que não estão focadas naquele mercado e que não vieram daquele mercado. Então, eu conheço um diretor que, antes de ser diretor de escola, ele tinha uma empresa de galinha assada. Ele assava frangos. Aí ele montou uma escola. Né? Ok. Nada impede. Nada e nada contra também que uma pessoa que asse galinhas vai e monte a sua escola. Mas sem voa. Não. Sem vaidade. Sem orgulho. Sem arrogância. Aprenda. Conviva. Escute. Busque as melhores experiências. Traga pessoas de confiança com expertise, com conhecimento e seja um bom líder para essas pessoas. Até porque vamos lá, né? A gente falou muito sobre isolamento. Eu estive em 2 eventos relativamente grandes, recentemente. E um desses eventos, com um número muito expressivo de pessoas, eu ainda não conhecia a diretora de uma determinada escola, mas sabia que ela ia estar no evento porque já fazia um tempo que tava
na busca, né, da oportunidade de conhecer uma escola bem renomada e tudo mais. E aí vários parceiros, não, você tem que conhecer tal escola. Poxa, Anderson, é uma escola que seria importante, uma cidade nova de atuação e tudo mais. Mas também me falavam das características dessa mantenedora, né? E nesse evento, sem eu conhecê-la pessoalmente, eu consegui identificar quem era ela. Simplesmente porque ela estava sozinha. Sozinha. Era a única pessoa num evento, tá? Sozinha. E aí, depois foi apresentado e tudo mais, e quem nos apresentou disse: Cara, né, a diretora tá afim de fazer um projeto assim, assim, assado. Eu só disse pra pessoa, né, o mediador, né, o interlocutor disse assim, ó: Não conta comigo. Eu não vou conviver com uma pessoa assim, eu não vou dividir uma oportunidade de trabalho, qualquer projeto, e ter que lidar com uma pessoa assim. Nessa altura do campeonato da minha vida, não é o que eu quero. E numa outra oportunidade agora bem recente, ainda mais recente, mesma coisa, mesma situação. Um outro evento, aí o anfitrião do evento disse, olha, tais, né, pessoas, né, querem te conhecer e tal. Eu, assim, ó, eu sei quem é, já é a segunda vez que me falam, né, enfim, dessa situação. Mas assim, não força, faz de conta que esqueceu, porque eu não quero também. Então, Você fala assim, ó, nessa altura da vida, né? Nessa altura do campeonato. E isso é algo que a gente busca e a gente luta dentro das nossas profissões para que nós possamos ter as nossas escolhas e conviver e possamos ter essa liberdade de escolha para conviver com quem a gente quer. Mas aí eu te pergunto, e um profissional que tá começando agora? É mais difícil, né? É mais difícil porque às Como é vezes que ele você. tem que lidar com isso? Porque às vezes você não tem a chance de poder escolher um outro lugar, justamente se você tá iniciando na carreira. Claro, né, Rony? Eu já engoli muito sapo, já convivi com muitas pessoas assim. E naturalmente que você não vai conseguir se blindar o tempo todo, né? Mas quando você tem a oportunidade de escolha, isso realmente é uma vantagem. Quando você não tem isso por um determinado momento, você tem que realmente se blindar de outra forma, que é usar a inteligência emocional. Então, você não vai conseguir mudar aquela pessoa, especialmente se ela apresentar essas características reunidas. Ela realmente tá no extremo do que nós estamos falando aqui. Mas se você souber e entender as características que ela apresenta, talvez você possa utilizar de estratégias que você até tire vantagem disso. Com o que você mesmo falou, inteligência emocional. Sim, Até porque essa pessoa que está ali começando, que vai se dispor a encarar e enfrentar um ambiente de trabalho que muitas vezes é insalubre, tóxico por conta disso, mas que ela tem um objetivo, um perfil, ela quer e ela precisa muitas vezes passar por isso, por uma conta de uma necessidade ou de não ter um mercado ainda formatado, ela precisa buscar um equilíbrio emocional muito forte, muito grande, para saber lidar, mas também para ter a estratégia correta de estar naquele ambiente, né? ela vai ter que estar muito bem consigo mesma, tanto saúde física, mental, emocional. Ela vai ter que ter sentido de propósito, por que que eu aguento isso, suporto, como gerenciar essas situações para poder conviver com uma pessoa dessa natureza. Então, se ela entende que faz parte de um processo e que ela precisa passar por aquilo, tiver consciente de que isso vai acontecer e que ela consegue lidar, então, assim, primeiro é não absorver para si, não achar que é consigo, né? Então, compreender que aquela pessoa, ela faz isso com todos. Então, você não é o alvo dela, né? Então, primeiro ponto, acho que fica muito claro isso. E segundo ponto, lembrar que não é para a vida toda, né? Então, é um momento, certo? Define as suas estratégias e segue a vida. Assim que você puder, vai para outro lugar, vai para outro espaço, vai trabalhar com outras pessoas, porque é fundamental que a gente conviva não só num espaço harmonioso, mas com pessoas saudáveis em sentido emocional, né? Sentido assim de inteligência emocional. Pessoas que a gente possa, desculpa, que a gente possa conviver, explorar todo o nosso potencial, porque especialmente assim, o Rony, uma pessoa, um jovem, né, alguém que tá ascendendo na carreira, tem muito potencial para apresentar e para explorar. Uma pessoa com voa, ela vai ela vai cercear o teu crescimento, entendeu? Ela não quer, ela até deixa. Olha que interessante, ela permite que você se desenvolva enquanto você serve a ela. Ela até investe às vezes. Ela até te carrega, às vezes, para alguns momentos, alguns eventos. Mas por serventia ao propósito dela. E não com base em te ajudar a você desenvolver os seus alvos, os seus objetivos de vida. Eu tô fazendo isso porque você me serve. Me é útil.
Mas até aqui ainda, tá? Eu vou podando o teu potencial, o teu crescimento, porque você nunca pode me ultrapassar. Então, a pessoa que está desenvolvendo a carreira, está desenvolvendo o potencial, tem que fazer essa análise, né? Até onde é viável suportar tudo isso e, naturalmente, buscar um lugar onde você possa. É terrível, é horroroso você conviver com um líder, com um gestor, isso em qualquer lugar do mundo, não só numa escola, em qualquer lugar, onde tem alguém inibindo o teu potencial, o teu crescimento, porque você é uma ameaça a ela, certo? Então, assim, não consigo ver muita justificativa para se submeter a isso, a não ser por uma necessidade mesmo financeira, de situação real, de manutenção da vida. Mas tão logo possível você dar o gás e sair daquilo ali, né? Porque não. Enfim, né? É o meu entendimento sobre esse assunto, né? Eu, da minha parte, né, concluiria a minha linha de raciocínio da seguinte forma. Qualquer pessoa que está em cargo de liderança, de gestão, ou de influência, ou de autoridade, precisa tomar bastante cuidado com as suas comunicações, né? Então, estudar o que é uma comunicação não violenta, o que é uma comunicação assertiva, o que é uma comunicação eficaz, o que é uma escuta ativa, o que é a validação do outro, o que é um feedback. Saber e estudar para entender que não existe crítica construtiva. Toda crítica é desconstrutiva. Toda crítica é destrutiva, tá bom? Então, tentaram achar uma forma bonita de falar de crítica. Não existe. Então, o que é realmente funcional e traz um efeito positivo para quem precisa melhorar um ponto de atenção, receber uma orientação, ser guiado, é o feedback. Feedback sempre bem elaborado, bem feito, com instrumentos adequados, ele constrói. Ele remonta a pessoa, ele reconstrói a pessoa, certo? A crítica sempre desmonta a pessoa. Então, conviver com uma pessoa assim é complicado. Então, o líder ou a autoridade tem que pensar: como que eu valido os outros? Qual é o meu estilo de comunicação? Eu sou querido pelas pessoas, e para ser querido eu tenho que comprar as pessoas. Porque às vezes você vai ter que ser firme, especialmente com as pessoas mais importantes da tua vida. E a firmeza não é igual a rigidez, né? São coisas diferentes. Então, assim, ser firme, explicar que vai ser daquele jeito por uma razão técnica, por uma razão óbvia, por uma situação que você definiu, mesmo assim, não precisa atropelar, machucar, bater nos outros, né? Então, quem tá aí numa posição de autoridade, liderança, gestão escolar, mantenedor, presidente de uma rede de ensino, seja o que for, pense muito nisso, né? Quando nós dedicamos esse tema hoje, nesse episódio aqui, que já está em fase de encerramento, nós trouxemos isso, gente, para justamente causar uma reflexão. Lembre-se, tá? A maior parte das pessoas não está indo embora do seu casamento, não está indo embora da empresa, tá certo? Não está indo embora lá da sua igreja. E essas pessoas estão indo embora daquele convívio com aqueles que lhe fazem mal. Então, se as pessoas estão te deixando, se as pessoas estão te abandonando, se as pessoas estão saindo da tua escola, se as pessoas estão pedindo demissão, as pessoas não estão indo embora da tua escola. As pessoas estão indo embora de ti porque não te suportam mais. E esse é o momento de refletir, antes que não haja mais ninguém trabalhando para você. Porque você pode continuar tendo a escola, mas não vai continuar tendo pessoas com o intuito, com vontade de te servir como colaborador. Essa reflexão vale a pena enquanto você ainda tem chance de dar meia volta e refletir sobre o seu comportamento. Espero que sirva com carinho para qualquer pessoa que queira usufruir dessa oportunidade, dessa discussão, de mais um episódio do Escola em Voz, né? Esse nosso canal que discute a educação. É isso, meu caro Anderson, né? Hoje nós vimos neste episódio que a síndrome de voo, ela traz impactos profundos e negativos. Então é muito importante que você, na sua escola, possa reconhecer isso, possa identificar esses sinais, possa ter a humildade de refletir sobre isso e pensar um pouco, buscar literaturas, acompanhamento, Às vezes ajuda, terapia. para poder ser um líder melhor, para poder ser um líder na sua essência, porque de gestor nós estamos cheios nas escolas. Nós não temos, são líderes. Líderes são poucos. Então você precisa atuar como um verdadeiro líder. Eu lembrei, Rony, só uma coisinha que eu lembrei agora, eu não queria deixar isso fora desse episódio, que é o seguinte: eu lembro de uma diretora de uma das maiores escolas de Santa Catarina, uma das maiores escolas particulares de Santa Catarina, em número de alunos, em história, em tempo de existência.
Ela era uma diretora tão querida, ela era tão afável, ela era tão, sabe, tão amável. Eu lembro que nós estávamos fazendo um programa de bolsa de estudos da universidade. E aí o filho dela tinha chances de participar do programa de bolsa de estudos. Ele obedecia a todos os critérios. Mas era assim, era necessário que se levasse ainda pro. Havia uma data limite para ele apresentar o atestado de matrícula. O histórico escolar não estava pronto, ainda não havia sido feita a formatura e nem sido confeccionado, produzidos os históricos escolares da turma, mas ele havia sido contemplado com 50% no bolsa, uma bolsa de estudo, 50% no curso de Direito. Olha Né? aí. O valor de hoje, mais ou menos R$ 2.000 e poucos reais. Então, ele ia ser contemplado durante toda a formação com uma bolsa de 50% no curso, tá certo? Ele foi contemplado, ele ganhou por seu mérito. Mas eu lembro que a diretora me ligou e era o último dia e ela tinha tido um problema de ordem particular, pessoal, e não tinha conseguido levar o atestado. E naquela época ainda era presencial e tudo mais. E eu lembro, cara, que eu saí de casa, tá? Fui até a escola, Pegou o atestado com ela e peguei o levou à atestado com universidade. ela, levei na universidade no último prazo ali, no último momento, para que ela pudesse, enfim, garantir essa oportunidade, essa bolsa de estudos para o filho, né? Então, assim, eu lembro que quando você é uma pessoa acessível, acolhedora, quando você é uma pessoa que realmente constrói laços, vínculos, né? E não sem nenhum propósito, porque ela nem imaginava que um dia ia ter essa oportunidade, e ela veio e aconteceu, mas por ela ter sido sempre tão cordial, enfim, o mínimo que eu deveria fazer era, digamos assim, devolver essa cordialidade, e era o mínimo. Eu não tinha como eu negar essa oportunidade. Então, isso traz benefícios, claro que sem intencionalidade, mas traz, porque a pessoa que faz o bem, ela recebe o bem, Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. sem dúvida. São almas grandiosas como a tua e como a dessa diretora que fazem com que nós possamos ter esperança de viver uma sociedade melhor. Sim. Então, voltando a você que vai refletir a partir de hoje sobre a sua liderança, pensa bem nisso. Pensa na sua alma, no quanto a sua doação e o quanto você entende que você está se doando está sendo feito de maneira positiva, saudável, proativa, receptiva e calorosa, acolhedora e empática com os seus. Pensa nisso, comenta aí nos comentários desse episódio, assina o nosso canal, ativa as notificações e nos encontramos no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau, gente.